porque recentemente, há 5 meses, minha mãe faleceu, né, com câncer. A gente precisou do SUS e a demora, né, de poder marcar uma consulta. Então eu acho que o SUS hoje está deixando a desejar muito. Porque sem investimento não adianta nada. E para que serve todos esses impostos que a gente paga? Justamente para quê? Para a gente ter um bom atendimento, tanto quanto na saúde, como na segurança, na educação e tudo isso. Sejam todos bem-vindos ao Bora Geral Saúde. Eu sou Hélio Rodrigues e aqui a gente fala de saúde pública com os pés no território e o coração no SUS. Como a gente já sabe, a produção sempre prepara um quiz para testar os nossos conhecimentos. Vamos ver o que temos para hoje. Vamos falar sobre o agente de endemias, que no caso aqui, a pergunta nossa é em que lugar eles podem estar atuando. Seria apenas em hospitais, nas ruas, nas casas, nos terrenos, estabelecimentos comerciais ou somente em áreas em casos confirmados de doenças? Daqui a pouco a gente traz a resposta para vocês. Hoje vamos ouvir um depoimento lá do sítio Jaraguá. Vamos lá. A população cobrava, nós fizemos baixo assinado. Hoje esses dois equipamentos, tem um controle social, que tem um conselho da UBS e tem um conselho da UPA, que é formado pela população, que se reúne mensalmente para discutir as demandas daqueles espaços, a melhoria, como está funcionando, tem todo um controle daqueles dois espaços. E vamos aos nossos comerciais. Bom, e hoje estamos tentando entender mais sobre a saúde pública em São Paulo, e é engraçado, quando a gente fala sobre SUS, as pessoas pensam logo no postinho de saúde, mas ele vai muito além. Hoje o nosso bate-papo é sobre o trabalho dos agentes de endemias. Quem está aqui nos ajudando nessa missão é o nosso doutor Arlindo Silveira. Tudo bem, Arlindo? Tudo bom, Hélio? Como é que tá? Tudo bem? Tudo já. Sempre lembrar que o Arlindo é médico, sanitarista do trabalho e conhecedor defensor do SUS. Arlindo, o que exatamente faz um agente de endemias no dia a dia? Bom, o agente de endemias, ele é uma denominação que a gente utiliza hoje para um antigo nome que era o agente de controle de zoonoses. E o agente de endemias, ele vem para dar um nome, para dar uma ampliação, né? Porque teoricamente começa a ampliar fora, um pouco acima das doenças que são originadas, como a gente chama de zoonoses. O agente de controle de endemias, ele vem dentro de uma mudança do olhar da saúde, né? Antigamente a gente tinha um pensamento, né, muito higienista, que era simplesmente a gente tratar, né, doenças que teriam algum vetor que a gente chama infecto contagioso, né?
a gente tratar somente o vetor. Né? Arlindo, traduz isso para uma linguagem mais popular. Então, vou te dar um exemplo. Esse tal de vetor aí. A febre amarela. Uhum. Né? A febre amarela era transmitida pelo mosquito. E na época do Oswaldo Cruz, ele basicamente queria matar mosquitos. Né? Ele não estava errado. Dentro daquele pensamento, né? Daquele pensamento que a gente tinha, né? Do higienismo, ele estava correto, ele estava pensando, porque ele estava querendo eliminar um foco que era o que estava transmitindo a doença naquela época. Né? A febre amarela teve respostas a esse tipo de trabalho. Mas só que, a partir da década de 70, 80, nós começamos a ver que existem outras variáveis que estão influenciando no aparecimento das doenças. Há uma grande migração de pessoas do campo para a cidade. Há um problema muito sério com relação à questão da urbanização desses grandes aglomerados humanos, e no momento em que você começa a ter essa maior, vamos dizer assim, esse maior número de pessoas, você não consegue dar políticas públicas para atender a essas demandas, tá certo? E então, ali pela década de 80, existe uma carta de Ottawa, né, quando a Organização Mundial da Saúde ela se reúne e ela estabelece que a saúde, para a gente ter saúde, lembra que eu já te falei aqui sobre o conceito de saúde? Né? Ela começa a mostrar que tem que ter outro tipo de políticas que são de promoção à saúde. Né? E então, nessas políticas de promoção de saúde, elas extrapolam basicamente o ambiente que a gente chama de saúde. Nós começamos a ter que pensar em urbanismo, nós temos que pensar em saneamento, nós temos que pensar em lazer, e sai até uma denominação chamada cidades saudáveis. Você está falando que a gente tem que sair ali do consultório médico para outras ações. Isso mesmo. Como é o caso de... E eu fiz todo esse preâmbulo para poder te explicar onde é que entra o agente de controle de zoonoses. Ele é um profissional que vem para dar esse olhar um pouco mais de atuação espacial, urbana, na busca e no controle do que a gente está chamando de vetores, tá certo? Então ele vai procurar ambientes, sejam empresas ou sejam residências, para fazer o controle desses criadouros de vetores. Pode ser o mosquito, pode ser o rato. Então ele busca ver a acumulação do lixo, que muitas vezes está ali, para poder exigir uma destinação, ou até mesmo o controle desses criadouros de mosquito, onde tem água parada, que você tem que ter pelo menos algum tipo de intervenção. Você falou do controle aeroespacial, então você tem... Aí que eu ia perguntar para você, qual é o tipo de profissional adequado para isso? Então, você está falando daquele que vai olhar o mapeamento, a estratégia... Ele tem que saber o número de pessoas, né, que estão ali disponíveis, como é que estão esses terrenos, como é que aconteceu esse aglomerado humano, esse adensamento populacional. Aí você está falando de biólogo, geógrafo, o que mais? Que tipo... Veterinários, tá sim. certo? Porque eles têm que pensar em outros animais, os vetores muitas vezes pode ser através de animais, quer dizer, por exemplo, a raiva, ela é transmitida pelo morcego, um determinado tipo de morcego, né? E aí nós temos que controlar, não é que a raiva, o morcego vem e ataca o ser humano, ele tem que ter um hospedeiro intermediário, normalmente são os animais que estão soltos na rua e que não estão vacinados. Por isso que a gente tem que ter um controle sobre, no caso, a população dos cachorros, dos gatos que estão se reproduzindo. E no então, município muitas vezes de São Paulo a gente tem muito morcego. Eu fui ver uma amostra,
com mais de 30 tipos de morcego, né? Sim, nós Morcegos temos. pequenininhos até, morcegos... Mas nem todos são transmissores são da raiva. vetores. São vetores da raiva. Da raiva. Tá certo? Nós temos que entender que existe alguns que são hematófagos, tá? Que são aqueles que que necessitam do sangue, do sangue para sobreviver. Como é que é o nome, doutor? Hematófago. 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 Esse Tá? depende do sangue. Então, e esses é que vão Fazer buscar, vetor. e vão transmitir por exemplo, eles mordem o cachorro, um animal que está solto na rua, né? E aí muitas vezes mordem um que está solto, mas não está vacinado, tá certo? Então, a gente tem que ter um controle sobre essa população de animais, né, que estão livres. Também é uma função do agente de controle de endemias, quando está andando na rua, observar onde estão esses animais, né, e se tem uma alta concentração. Então, a função desse profissional, ele extrapola, ele faz a promoção à saúde, mas no olhar espacial da comunidade, tá certo? Então ele consegue ver, ele consegue analisar isso, e aí ele traz essas informações para você propor ações no serviço, porque muitas vezes esses profissionais, eles estão ligados a uma área específica do SUS, que são os departamentos de vigilância à saúde, tá certo? E é nessa área que você vai propor ações coletivas, tá? Para a área da saúde. Bom, você já respondeu a segunda pergunta nossa, porque o trabalho deles é tão importante para a saúde da população, e especialmente nas regiões com população mais vulnerável. Já foi respondido. E aí nós vamos trazer agora aqui para o município de São Paulo. Você falou uma coisa importante que eu queria que você discorresse mais sobre ela, sobre a estratégia espacial. Então nós temos uma cidade, que é uma cidade grande, que tem regiões muito diferentes. Nós estamos falando de Parelheiros, a Serra da Mantiqueira, nós estamos falando da região do Pantanal, a região mais montanhosa aqui da região noroeste. E como é que, a minha pergunta é assim, como é que a gente tem que criar uma estratégia, né, para poder atuar? Porque ali nós vamos ter, o vetor pode ser ali um macaquinho da região da Mantiqueira, ou não. Nós podemos ter o cachorro como vetor, nós podemos ter os morcegos, nós podemos ter os pombos, nós podemos ter uma série... Quer dizer, como é que uma cidade como essa, o que seria ideal enquanto estratégia para poder atuar nesse campo? Então, quando você fala em estratégia, não dá para pensar só no campo saúde. Quando a gente fala, por exemplo, em plano diretor da cidade, nós também estamos falando em saúde. Porque a gente está estabelecendo critérios e como nós vamos nos relacionar com esses ecossistemas que estão no entorno da cidade, né? Se nós deixamos livre para a especulação imobiliária e buscando terreno, ele cada vez mais está entrando nesses ecossistemas, mexendo com seus equilíbrios, tá certo? E ali naqueles equilíbrios nós estamos estabelecendo o aparecimento de novos vetores que dentro desse ecossistema ele estava equilibrado, ele não estava agindo sobre a população humana. Tá certo? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ver. Então, para cada região, e olha o tamanho da cidade de São Paulo, Hélio, né? Se a gente for comparar a população que tem na cidade de São Paulo, ela é maior que alguns dos países, uma boa parte dos países da América Central e da América Latina como um todo. Tá? E então nós estamos estabelecendo também, mesmo na cidade de São Paulo, ecossistemas diferentes. Você falou aqui mesmo, você agora citou vários locais, cada um com uma característica. E aí você me pergunta também o que mais você tem que fazer. Você também tem que ter equipes que sejam estáveis, que sejam que conheçam esse território, porque eles têm que conhecer essas realidades. E conhecer essas realidades significa estudo das populações que ali estão. Nós temos aqui na cidade de São Paulo, nós temos tribos indígenas, não é verdade?
né, povos originários. 13 etnias só em Parelheiros. Então, um agente de controle de endemias tem que ter ações específicas para essas populações que são diferentes das ações das outras populações que estão estabelecidas fora desses territórios. Tá certo? Então, isso é uma necessidade que a gente tem que ter, né, de poder conversar essas políticas públicas de urbanização, de políticas públicas de saneamento, né? E essas políticas, e aí, claro, dentro da própria saúde, nós temos esses profissionais específicos e que têm uma ampla capacidade de atuar e estudar o seu território. E para poder ter isso é com o tempo. É as pessoas trabalhando muito tempo e conhecendo aquelas populações, conhecendo aquele espaço, aquele território. Montando a estratégia de ação, né? Perfeito. Nós temos aqui, além do mais depoimentos que a gente coletou nas ruas da cidade. Vamos assistir. Olha, eu acho que não tem o que falar, né? Tem, e se for falar, a gente fica o dia inteiro falando, porque você chega para medir uma pressão, você fica 2 horas, né? Leva um chá de cadeira, né? Então, o atendimento é péssimo. E outra coisa que as pessoas têm que se conscientizar é o seguinte: nós não estamos pedindo nada para ninguém, né? Porque o povo acha, porque o governo deu cesta básica, o governo... Eu estou saindo um pouco do tema, mas é isso. O governo deu isso, ninguém dá nada para ninguém. Nós pagamos os impostos, nós temos direito, é um direito adquirido, ninguém está dando nada para ninguém. O governo também não é obrigado a dar nada para ninguém. O governo é obrigado a governar bem, seja ele federal, estadual ou municipal, governar, responder, respeitar o eleitorado, aquele que votou nele, o que não votou também, não é? Mas governo não dá nada para ninguém. O povo precisa se esclarecer mais um pouco. Eu tô com 71 anos, como é que eu vou pagar um plano de saúde? Então o SUS para mim é tudo. Temos a continuidade da entrevista com o Miguel. Solta o vídeo, produção, para a gente ver. Na verdade, os números da infecção pela dengue é baixo referente a outras regiões, mas tem a ação efetiva lá. Tem os agentes de saúde de casa em casa, tem os agentes também, às vezes aparece da SUVES, de vez em quando aparece o carro passando pulverização na rua. A gente vê a presença, talvez não seria o tudo que a gente queria, mas aí precisa também, além do agente público, precisa também a conscientização da população, fazer os cuidados devidos, e as ACS, as agentes de saúde, têm feito muito essa ação de casa em casa. Doutor Arlindo, como a gente pôde ver pelo vídeo do Miguel, lá do Sítio de Jaraguá, a importância da articulação da comunidade no território para continuar avançando e tendo os aparelhos de saúde pública mais próximo deles, no caso aqui, uma UBS, uma UPA. Perfeito. O controle social, a liderança, ela consegue identificar as necessidades básicas daquela comunidade. Necessidade, quando eu falo, não são as necessidades no sentido de doenças ou identificação de doenças, mas necessidade no sentido de equipamentos necessários e profissionais necessários para dar resposta ao que aparece comumente nas suas reclamações. Eles têm um ouvido, eles têm uma forma de ver e de passar. E eu acho que o poder público ele tem que ter esse papel de buscar sempre essa informação, né? Estar próximo desse controle social e ouvir o controle social. Bom, e aí, você sabe aonde atuam os agentes de endemias? A. Apenas em hospitais. B. Nas ruas, casas, terrenos e estabelecimentos comerciais. C. Somente em áreas com casos confirmados de doença. E a resposta correta é a letra B. Nas ruas, nas casas, terrenos e estabelecimentos comerciais.
Os agentes de combate às endemias são pessoas que atuam na linha de frente de combate e controle de doenças de endemias como dengue, zika, chikungunya, febre amarela, entre outras. Seu trabalho inclui visitas diárias às residências, terrenos e estabelecimentos comerciais para fiscalizar e orientar sobre os pontos de vetores. Infelizmente, o município de São Paulo só conta com 1.900 agentes de endemias. Doutor Arlindo, quais são os principais desafios que esses profissionais enfrentam nas comunidades, no seu dia a dia, no seu cotidiano? Hélio, todo profissional da área de vigilância, eu acho que é importante a gente salientar, principalmente a vigilância sanitária, que é esse tipo de ação, né, que é a de visita, que faz o profissional de controle de endemias, ele tem um poder que é conferido para ele pelo Código Sanitário, que é um poder que você falou de fiscalização, que traz dentro dele o que a gente chama de polícia sanitária, né? O que a gente já ouviu falar de autoridade sanitária. Então ele tem um poder de entrar nesses ambientes, você falou, né? Claro que o agente de controle de endemias, ele não entra lá com uma estrela de xerife, né? Apontando pro dono de um estabelecimento que ele quer entrar. Não, sempre é uma abordagem, né? É uma abordagem cordial no sentido educativo, mas ele tem um poder. Isso eu acho que é importante a gente dizer. Quais os principais desafios? Alguns dos desafios estão muito relacionados com a área, principalmente com a parte privada, com as residências. Veja só, você sabe que a residência vamos dizer assim, até o policial não pode entrar dentro da residência sem um mandato. Então também... Ela é inviolável. Ela né? é inviolável, falou muito bem, né? Me faltou a palavra agora aqui. Então, muitas vezes depende da concessão daquele morador ou daquele proprietário para ele entrar. Outro, muitas vezes o proprietário tem que ouvir e tem que dar... Uma coisa é o agente de controle de endemias, ele dar a sua orientação técnica e educativa. Outra coisa é o morador e o proprietário, ele fazer o segmento daquilo. Porque você evitar criadouros de mosquito, por exemplo, é você tirar áreas onde você tem empoçamento de água, tratar, por exemplo, poços que você tem, né, que estão descobertos, caixas d'água que estão descobertas, pneus velhos que estão ali, garrafas, né? Então, isso tudo é um olhar que o agente de controle de endemias, ele tem que ver. Piscinas, por exemplo, né? Quem tem piscina tem que tratar a piscina, tem que ter porque se ele não tratar, aquele ambiente ali vai se tornar um imenso criadouro de mosquitos. E isso tudo é o agente de controle de endemias que vai ter esse olhar para poder falar para o proprietário. Nas empresas também é a mesma coisa. Né? Então, muitas vezes, quando eu falei para você sobre o agente de controle de endemias, ele tem um olhar espacial, urbano, ele está olhando para onde está tendo a acumulação de resíduos e lixos que podem ser, ou seja, o agente de controle de endemias, ele olha não só para o mosquito que já está surgindo, ele está olhando para o risco de aquele local poder produzir, né, vetores que vão transmitir doenças àquelas populações de uma forma coletiva. O agente de endemias é uma autoridade sanitária, né? É isso mesmo. Arlindo, como é que a gente pode valorizar esse profissional tão importante para o nosso cotidiano, para a saúde da população? Pois então, a gente já falou sobre alguns... Lógico que aumentando o salário ajuda a melhorar. Sim. Mas é mais do que isso. Né? Você veja bem, esses profissionais, quando a gente fala em aumentar salário, muitas vezes depende de planos de cargos e salários. Tá certo? Tem uma carreira. Uma né? carreira, porque muitos desses profissionais, os profissionais da área de vigilância muitas vezes se formam em serviço. Não existe um curso
que forma um profissional. Ele entra para o serviço público e ali ele vai se complementando os seus conhecimentos e vai se formando. Ele, na verdade, é uma carreira do serviço público. Ela é uma carreira básica do serviço público. Você não vê isso no serviço privado. Então, essa profissional tem que ser valorizada. E quando a gente fala, a gente não está falando só em bom salário, mas carreira, planos de cargos e salários. E ter mais concurso público é o nosso problema aqui no município. Isso, né? é outro ponto. Não é um profissional que pode ser privatizado. Ele não pode ser terceirizado. Ele é um profissional que depende da estabilidade. Porque se ele é uma autoridade, ele tem que ter a capacidade de exercer a sua autoridade. E a sua capacidade, ele não pode ficar dependendo vamos dizer, do mandatário de plantão que vai contratá-lo ou demiti-lo a hora que ele tomar uma atitude numa residência ou num comércio de interesse daquele mandatário de plantão. Então ele precisa ter uma estabilidade. E por isso você falou do concurso público. Sim, o concurso público é o que dá a segurança a esse trabalhador de ter a sua estabilidade na carreira. Mais uma vez, obrigado pela sua participação, obrigado a vocês que nos acompanham e a gente se encontra novamente na próxima sexta-feira. Obrigado, doutor Arlindo. Beleza, obrigado. Eu que agradeço, Hélio.